Olá, aluno! Nesse vídeo aqui, vou mostrar para você como criar teste automatizado. O que é um teste automatizado? Na verdade, essa é uma área de engenharia de software que tem a ideia de, como o nome já diz, testar o seu programa antes mesmo dele ser criado. Para que isso? Antigamente, o pessoal fazia programas e não tinha essa preocupação de testar. Muitas vezes, o próprio usuário final é que acabava testando o seu programa. Com o passar dos anos, a técnica foi evoluindo e de forma que agora os próprios programadores podem criar mecanismos para testar o programa antes dele ir para o usuário ou ir para uma área de produção, né? Então, por isso que teste automatizado é muito importante, né? Para evitar surpresas futuras e até mesmo a gente, como programador, saber se está tudo funcionando. Então, eu vou utilizar alguns códigos da aula de conversores e criar testes em cima deles, tá bom? Então, eu vou aqui no Dr. Java, seleciono aqui o Open, eu vou abrir aquela conversor.java que a gente criou, é o primeiro conversor, e a gente tinha feito que ele converte 40 graus Celsius para Fahrenheit. Então, essa é a fórmula do grau Celsius, a conversão de Celsius para Fahrenheit, onde o 40 está fixado aqui. Então, ele sempre vai retornar o valor de Fahrenheit, que é 104. Né? Então, para a gente garantir, a gente fazer um teste rápido de como ele funciona, para esse primeiro conversor, a gente vai criar um novo arquivo, que é esse new, e aqui eu vou criar uma classe chamada teste conversor. Dentro dessa classe teste conversor, a gente vai criar um método aqui. E esse método eu vou chamar de teste. Beleza? Int teste. Vou colocar testa para de testar, tá bom? Então aqui é o nome do método, né? Que é o tipo de retorno, ele vai ter que me devolver um número inteiro. E aqui dentro eu vou criar um objeto do tipo conversor, né, da classe conversor, e eu vou chamar aquele método que ele implementa, que é o Celsius para Fahrenheit. Né? Então eu vou até copiar ele aqui e usar nessa outra classe. Nossa, mas a gente até agora não fez isso ainda. Até o momento a gente nunca utilizou um objeto de uma classe como dentro de uma outra classe, na implementação de outra classe. Então isso é possível. Né? Então perceba que em Java a gente tem uma classe, já que a gente já criou anteriormente, e a gente está criando uma nova classe, onde a gente pode usar um objeto da primeira classe. Então essa é uma das características do Java, que ele permite que você utilize os objetos das classes que estão, se esses arquivos estão juntos no mesmo projeto. Tá bom? Então vamos criar um objeto do tipo conversor. Eu vou colocar C1 igual new conversor. Não esqueçam do ponto e vírgula aqui. E aí o que eu vou verificar assim, ó. Eu quero verificar se esse Celsius para Fahrenheit ele vai me retornar 140. Esse é só o primeiro teste, tá? Depois a gente vai testar os outros conversores. Então C1.Celsius para Fahrenheit. Esse aqui é o que eu tenho que chamar, né? Ele vai me devolver um número inteiro. Desculpa, um número inteiro. If C1 ponto Celsius para Fahrenheit igual 104. Então aqui nesse momento eu estou usando esse comando de comparação para verificar se o que esse método me devolver, que no caso vai ser 104, eu quero ver se ele é realmente 104. Né? Então se por acaso você pedir para alguém implementar esse método, ele tem que retornar 104. Então é essa a função do testador, muitas vezes de algumas empresas, que ele simplesmente especifica o que cada método tem que retornar para que o código funcione corretamente. Então aqui ele tem que retornar 104.
E agora a gente vai colocar aquele comando de impressão, o system.out.println, porque se for 104, então o meu código funciona. E caso contrário, else system.out.println não funciona. Beleza? Então o nosso teste está feito. Só que lembra que a gente colocou aqui inteiro como retorno? Então logo depois do else, eu vou retornar um número 0 aqui. Tá bom? Poderia ser outro número, mas vamos fazer um teste e retornar um número 0. Beleza? Então vamos agora fazer a compilação, né? Na verdade eu tenho que salvar ele primeiro como teste conversor. E depois vou compilar ele. Beleza, deu tudo certo. Agora eu vou chamar o teste conversor aqui no meu interactions. Então teste conversor T1 é igual new teste conversor. Beleza? Então eu criei um teste conversor, um objeto. Lembre-se que é sempre orientação objeto, né? Então sempre vem o nome da classe e o objeto. Né? Então aqui eu criei o objeto e eu estou inicializando ele. Então, até que se eu só escrever T1 e apertar o Enter, ó, ele mostra uma posição da memória e ele indica que esse objeto é do tipo teste conversor. Então agora eu posso chamar esse método testa aqui no interactions. Então t1.testa, abre e fecha parênteses, funciona. Né? Então aqui esse em verde é o que ele imprimiu dentro do meu método e esse 0 que ele retornou, ele está retornando 0. Né? Se você colocar um ponto e vírgula, ele não mostra o que ele está retornando, ele simplesmente mostra o que ele imprimiu dentro da função. Desculpa, dentro do método, tá bom? Então está funcionando. Perceba que, por exemplo, se eu colocar um número diferente aqui e compilar novamente, né? E se eu colocar aqui o teste conversor T1 igual teste T1.testa, não funciona porque lembre-se que o conversor ele sempre vai devolver 104 e isso aqui vai ser falso. Então se isso aqui é falso, ele vem para o else, tá bom? Isso aqui a gente falou na aula de condicionais, certo? Beleza. Então a gente fez o primeiro conversor, o primeiro teste do conversor, que é o conversor 1. Então esse é o primeiro, é o mais básico, né? A partir de agora eu vou acelerar um pouco mais, porque eu vou falar dos outros conversores, mas a ideia é bem parecida com o que a gente fez. Vou fazer só algumas variações, tá bom? Então, você pode fechar esses dois se você quiser, é só clicar com o botão direito aqui e colocar Close File, que ele não apaga, ele simplesmente fecha o arquivo que estava aberto no lado da sua pasta, ok? Então, vou colocar Open de novo e agora abrir o conversor 2. O conversor 2 ele era um pouco mais arrojado, ele tinha uma função, um método Celsius para Fahrenheit, e ele aceitava um parâmetro. Então aqui você poderia colocar qualquer número inteiro, que ele jogaria nessa fórmula, e essa fórmula retornaria o Fahrenheit daquele número em Celsius. O que a gente vai fazer agora é basicamente o que a gente fez para o primeiro conversor. A gente vai criar um novo arquivo, vai criar uma nova classe chamada teste conversor 2. Aí tem que criar o corpo dela e eu vou ter que colocar um método chamado int testa, vou colocar testa tudo, porque ele vai testar vários parâmetros, tá bom? Então nesse testa tudo, eu vou colocar agora na verdade eu vou ter que criar duas variáveis. Antes de criar a variável, eu vou precisar criar o conversor, né? Conversor 2, C2 é igual new conversor 2. Então lembre-se que esse C2 é um objeto da classe conversor 2 que está aqui aberto, tá bom? E aí eu vou criar duas variáveis, né? De uma entrada e resposta. Então coloquem aí int, que é o tipo da variável e o nome da variável, entrada. E aí logo que eu criar essa variável, eu quero que ela tenha o valor 40. E o int resposta igual 104. O que eu quero fazer com essas duas variáveis? Eu quero que toda vez que eu jogar 40 como Celsius, ele retorne 104 como Fahrenheit. Tá bom? E um detalhe aqui, que eu acho que eu não mostrei ainda, é o comentário no código. Como adiciona? Então, o comentário no Java,
se você quiser colocar um comentário de uma linha, é o barra barra. Então, barra barra, aí eu posso colocar um comentário, como por exemplo, variáveis inteiras. Duas variáveis inteiras. Criar duas variáveis inteiras. Como eu falei, esse comentário ele é simplesmente um comentário para o programador. Então, o seu código, o seu programa Java, ele vai pular essa linha e vai continuar aqui embaixo. Ele vai ignorá-la, tá bom? E aqui embaixo, eu preciso de uma condicional para verificar se aquele método lá do conversor, do Celsius para Fahrenheit, está funcionando corretamente. Então, o que a gente vai fazer? If C2.Celsius para Fahrenheit. Aí, dentro aqui do parâmetro, do parênteses, né, como parâmetro eu posso jogar a entrada. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Esse valor de 40 aqui, o 40 está sendo armazenado na variável entrada, que por sua vez está passando o valor para o parâmetro aqui do Celsius para Fahrenheit. Né? Então, esse 40 aqui ele vai entrar nesse método e ele vai ser substituído pelo C aqui. Então, é como se eu estivesse substituindo o C pelo 40 aqui nessa fórmula. Por isso que a gente chama de parâmetro. E aí eu preciso ver se ele é igual resposta. Então, se esse retorno aqui, né, eu jogar 40 e ele me devolver 104, que é a resposta, então está correto. Quer dizer, eu consegui converter o Celsius para Fahrenheit, né, o Fahrenheit de 40 40 graus é 104. Se isso der certo, né, quer dizer, se essa condicional for verdadeira, aí eu posso imprimir uma mensagem na tela informando que funciona. Caso contrário, else, não funciona. Não funciona. Tá bom? Bom, beleza. Como eu coloquei um inteiro, eu vou precisar de um retorno, que eu vou colocar um return 0 aqui, tá bom? Então esse é o nosso segundo testa conversor, que testa o conversor 2. Eu vou salvar ele, teste conversor 2, eu vou compilá-lo, beleza? Agora eu posso criar o teste conversor 2, T2 é igual new teste conversor 2. Abre e fecha parênteses. T2.testa tudo. Então quer dizer que funciona. Toda vez que eu estou jogando, estou criando 40 e 104, ele coloca como entrada aquele valor no meu método e ele espera retornar 104. Se você quiser jogar mais números, como que você pode fazer? Como que eu faço para verificar se está correto? Basicamente, tem um site aqui que chama metricconversions.org. Ele tem a opção de converter de Celsius para Fahrenheit. Tanto até que se a gente jogar 40 graus aqui, se eu jogar 40 graus Celsius, ele vai transformar para 104 Fahrenheit aqui embaixo, tá vendo? Então, vamos fazer outro teste também. Vamos tentar jogar 66 graus. Então, desculpa, esse conversor ele só converte para números inteiros, né? Então, a gente vai precisar que tenha um número inteiro. Então, 60 graus é 140 Fahrenheit. Então, a gente vem no nosso programa, aqui no Dr. Java. Então, 60 graus tem que ser 140 aqui. Beleza? Eu vou compilar. Pessoal, antes de executar, você sempre tem que compilar. Isso aí é para o Java reconhecer que aquelas modificações que você fez está correto, tá bom? Então, testa, vou fazer de novo. Teste conversor 2, T2, T.testa tudo. Beleza, funciona também. Ok? Tanto até que se eu colocasse uma coisa diferente, 141 e compilasse de novo, aí eu iria no Interactions e não ia funcionar, porque ele vai ver que o Fahrenheit de 60 não é igual a 141, 140, tá bom?